E aí, pessoal? Vamos aqui para a nossa primeira aula de C. Tá? Até o momento nós só vimos algoritmos. Então, nossa aula de 1 a 3, a gente viu o básico de algoritmo, para que a gente comece a pensar nos nossos problemas, elaborar soluções, materializar aquilo em forma de algoritmo, em forma de fluxograma. Mas até o momento a gente não conseguiu fazer nada efetivamente. Algo que a gente consiga rodar, testar, ver o resultado. E é isso que a gente vai começar a ver a partir dessa aula 4 agora. Então essa aula é muitíssimo importante. Eu não sei quanto tempo eu vou gastar gravando essa aula aqui, mas eu já adianto que essa aula vai ser uma aula longa, que eu vou tentar detalhar muita coisa para que a gente já comece com o pé direito. Então eu vou pedir para vocês para assistir a aula com um pouco mais de tempo, para que você vá pausando, você tente fazer as coisas que eu falo aqui e mostro nessa aula, e não simplesmente assista, tá? Assista de frente para o computador, assista e tente fazer as coisas que eu vou mostrar aqui. Bom, então essa daqui é a nossa primeira aula onde a gente vai fazer algo de verdade, algo que vai rodar, algo que a gente vai conseguir executar no computador. Então vamos lá. Introdução aqui, ó. Agora que vocês têm uma noção de algoritmos básicos, vamos introduzir a linguagem de programação C, que é a nossa linguagem aqui, ferramenta da nossa disciplina. Então a gente vai ver a estrutura geral de um programa em C, as variáveis, funções de entrada, funções de saída, tá? As atribuições e operações matemáticas, muito disso aqui vai ser mapeado nas coisas que a gente já viu da aula 1, tá? De 1 a 3. E os elementos que contribuem para o estilo de um programa em C. Alguma coisa eu vou fazer aqui um paralelo com as aulas anteriores, mas a ideia é que você já tenha ideia do que estava acontecendo nas aulas de 1 a 3 para que você consiga acompanhar. Então, se você está um pouco perdido com o assunto ainda, acho que também não é o momento para você começar a ver essa aula aqui. Tá? Então, assim, assista às aulas anteriores, entenda direitinho o que está acontecendo lá, para agora você conseguir mapear e ver aquilo acontecendo de verdade. Bom? Então vamos começar aqui. Ó. A função main. O que acontece? Na nossa aula 1, eu mostrei que o algoritmo ele sempre começava com a palavra início e terminava com fim. Opa. Isso aqui determinava o meu bloco, tá? O bloco do algoritmo. Significa que tudo que estava aqui dentro fazia parte desse algoritmo. Agora em C, esse início aqui, a gente não escreve início, porque agora a gente está escrevendo numa linguagem que efetivamente vai ser compilada. Então ela tem que respeitar direitinho a sintaxe da linguagem C. Tá? Então não pode ser qualquer coisa. Não posso escrever maiúsculo, minúsculo, com acento, sem acento, nada disso. Agora eu tenho que respeitar direitinho as regras da sintaxe da linguagem aqui. E a primeira coisa é que o início do meu algoritmo é marcado pela função main. Então a função main é onde o programa começa. Então o programa foi carregado, a primeira função, aonde ele vai iniciar é o main. Tá? Mais para frente vai ficar claro o que é uma função. Mas basicamente é uma parte do algoritmo, né, que vai ser executada. Essa que é a ideia da função. Tem uma aula específica de funções e subrrotinas, então lá vai ser detalhado. Mas esse nome agora de função, por enquanto, vai ser utilizado como sinônimo de algo que é executável. Tá? Então, a nossa função main é executável e é a primeira função que é chamada no início do programa. Então, eu posso ter outras funções, mas eu sou obrigado a ter a função main. Ela é o início. É lá que o programa vai começar, é onde o sistema operacional vai procurar o endereço para começar a executar seu programa. Tá bom? Então, vamos lá. Então, depois que começa o main, é que ele começa a chamar
outros comandos e funções, tá? Mas é ali que a gente começa. Então vamos lá. Essa daqui é a carinha da função main, tá? Pode parecer muito confuso no início, mas na verdade isso aqui não tem absolutamente nada. E aí eu vou explicar o que é que está nesse slide aqui. Primeiro, todas as vezes que está verdinho aqui, ó, que tem barra barra, ou que tem barra asterisco e asterisco barra, significa que é comentário. Então toda essa parte que está de verde aqui, ó, é simplesmente para auxiliar o entendimento do que está aqui. Mas o seu programa mesmo começa na linha 11, né, que eu acabei de falar, que começa no main. Então o seu programa ele vai começar na linha 11. Significa que assim que eu carregar o programa, ele vai vir para cá. Tá? Aqui é onde ele vai começar. E aí tem algumas coisas que, por enquanto, a gente não sabe, que é esse int argc, vírgula, char, pointer, argv, a gente não sabe, mas por enquanto nós vamos replicar isso aqui. Mais para frente, vai ficar mais claro o porquê dessas coisas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver algumas soluções que está escrito assim, ó. Aparece duas opções. Tem assim e tem assim também, ó. Tá? Sem nada ou com a palavra void aqui e tudo. São variações dessa daqui, só que elas não estão tão boas quanto essa que está escrito na linha 11. Estão erradas? Não. Tá? Eu posso fazer assim. Mas acontece que o nosso objetivo aqui é começar fazendo bem feito. Então, nós vamos fazer como deveria ser feito. E a ideia é que o nosso programa comece no main escrito dessa forma. Eu vou abrir aqui o Notepad, mas na verdade eu vou abrir o Visual Studio, que é a ferramenta que eu vou utilizar para execução dos nossos códigos aqui. Eu até tenho uma máquina virtual com Linux, que eu vou mostrar alguma coisinha aqui hoje, mas não é esse o objetivo não. Então vamos lá. Onde o meu programa começa? Meu programa começa no main. Então aqui, ó, int main, int argc, char, pointer, argv. Tá? Então é aqui onde ele começa. Meu programa começa aqui. Acabei de falar que barra barra é comentário. Tá? Então vamos entender agora. Aqui é o início, como se fosse a palavra início. Vou até colocar de vermelho aqui, ó. Como se fosse o início que está escrito aqui. E aí, ele não tem um início e fim? Em C, todo bloco é determinado por abre e fecha chaves. Então, aqui no algoritmo, eu escrevia início para marcar o início do bloco e fim para marcar o fim do bloco. No caso do C, todo bloco começa com abre-chave e fecha com fecha-chave. Então, esse fecha-chave que está aqui, ó, é como se fosse o meu fim. Então, o meu programa começa aqui e termina aqui. Então, meu programa termina aqui. Isso aqui é como se fosse o fim. Ok? E aqui é onde eu vou colocar os comandos. Comandos aqui. Tá? Isso aqui é o meu programa. E o que acontece? Existe em C uma convenção que, quando o seu programa termina, ele tem que retornar um número. Ele tem que falar o que aconteceu com o seu programa. E, nessa mesma convenção, existe um código que indica sucesso. Então, quando o seu programa ele termina com o código 0, significa que seu programa executou conforme o esperado. Então, o que acontece? A última coisa, antes de o seu programa finalizar, tem que ser retornar o código indicando
o que é que aconteceu com o seu programa. Então, como o meu programa não tem nada por enquanto, a última coisa que eu tenho que fazer é dar um return, retornar, depois a gente vai ver essas palavras, mas eu tenho que retornar 0. Lembrando que os comandos todos terminam com ponto e vírgula, nós já vimos isso nas outras aulas. E esse 0 aqui, ó, indica sucesso. Para quem já assistiu as minhas aulas anteriores, que essa aqui é a ideia, né? Se você está assistindo essa aula aqui, a ideia é que você tenha assistido as aulas anteriores, sabe que eu não gosto da constante literal. O que é a constante literal? É esse 0 aqui, ó. Porque a pessoa que bate o olho no código e olha esse 0, ela não sabe o que isso significa. E se esse valor aqui, ele tem um significado associado a ele, a ideia é que eu crie uma constante e associe o significado ao número. E como que eu crio a constante? Aqui eu usava a palavra constante. Vamos achar aqui, ó. Eu usava a palavra constante. E aqui, por enquanto, eu vou usar esse hashtag aqui, tralha, jogo da velha, sustenido, o que você quiser, define o nome da constante. Então, a minha constante chama sucesso. E o valor dela. O valor é 0. Então, o que eu estou fazendo? Nesse momento, eu estou associando a palavra sucesso ao valor 0. Então, aqui embaixo, ao invés de retornar 0, eu vou retornar sucesso. A pessoa que bateu o olho no meu código agora, ela já sabe que se chegou aqui na linha 10, é porque meu programa executou conforme o esperado. Então, eu vou só executar esse programa aqui rapidinho para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Aqui, ó, vou executar. Ainda não executei não, tá? Vou executar. Meu programa rodou, já fechou, tá? Não importa, é só para mostrar para vocês o significado. E aí ele está falando aqui, ó, que o programa aulac.exe terminou com o código 0, que 0, pela convenção, significa sucesso. Se eu chegar e colocar 1 aqui, ó, vocês vão ver que o meu programa vai terminar com o código 1. Aqui, ó, terminou com o código 1. Se eu colocar 50 aqui, ele vai terminar com o código 50. Tá? Então a ideia é que eu sempre crio uma constante chamada sucesso e associo o término com o sucesso do meu programa a esse valor. Tá? Então, isso daqui é o que eu considero um bom modo para começar. Tá? Você já vai começar fazendo as coisas que deveria fazer. Então, eu sempre coloco aqui, ó, se o programa chegou até aqui é porque correu tudo bem. Tá? Que aconteceu o que era esperado de acontecer. Então, o meu programa tem essa cara aqui. Tá? Vamos voltar aqui para o slide, só para vocês entenderem. Então, minha sugestão, tente fazer isso aqui agora. Tá? Abra o Visual Studio e tente fazer isso daqui. Ah, eu não sei como abrir o Visual Studio. Tem um vídeo meu, que é criando um projeto no Visual Studio e tal. E eu vou tentar colocar um card aqui, eu não sei, nunca fiz isso, mas eu vou tentar colocar um card aqui. Se eu não colocar o card, eu vou colocar o link do vídeo na descrição. E lá ele ensina a criar um projeto, é como começar até esse ponto que eu já estou aqui. Então tem um vídeo só para isso. Então vamos lá. Voltando aqui. Então essa daqui é a cara do seu programa. Ele deve começar dessa forma. Tá? Um main, tá? Depois a gente vai ver o que é esse int aqui, logo. Essas coisas aqui que por enquanto a gente não sabe o que é, mas que nós vamos replicar, depois a gente vai entender com carinho, mas isso aqui é o certo de ser colocado. Nós vamos criar uma constante chamada sucesso e associar o valor a ela, tá? O valor 0, e vamos indicar no término do programa que ele terminou com sucesso. Caso aconteça uma falha, em algum momento do programa você vai terminar ele com um código diferente de 0.
mas aqui no caso quer dizer que aconteceu um sucesso aqui. Então vamos lá. A função main hello world. O hello world é a nossa primeira impressão. Porque quando eu executo o meu programa, nada acontece, nada apareceu aqui. Então eu vou colocar uma mensagem para que o meu programa exiba algo, tá? E eu vou usar esse printf aqui. Depois nós vamos entender o printf direitinho, mas para quem já assistiu às outras aulas, ele é como se fosse o imprime. Então, o printf faz o papel de imprime. Só que é o seguinte, em C, tá? Isso não vale para todas as linguagens, mas em C sim. Em C só é possível eu executar algo, eu chamar algo que eu já tenha visto. Então, para que ele use o printf, ele já tem que ter visto o printf em algum momento. E apesar de nesse momento que a gente está começando, eu não saber como usar essas coisas direito, eu sou obrigado a colocar essa linha aqui. É porque essa linha 1 é que mostra onde está o printf. Tá? Então, como eu só posso usar algo que eu já tenha visto, eu sou obrigado a colocar essa linha para que na hora que o meu programa compila, ele vira e fala assim, ele está chamando o printf, que eu já vi em algum lugar. E aonde que ele já viu? Ele já viu aqui dentro. Então, eu vou mostrar para vocês sem colocar, tá? Então, olha só. Printf, vou colocar aquela mesma mensagem ali. Estou aprendendo a programar em C, que emoção. Estou aprendendo a programar em C, que emoção. Exatamente a mesma mensagem. E aí é o seguinte, vou compilar o meu programa aqui. Olha só. Erro. O que ele está falando? Olha, esse printf é indefinido. Eu não sei o que é esse printf. Vou mostrar ele aqui de vermelho, tá vendo? Olha, eu não sei o que é. Por quê? Como eu acabei de falar com vocês, em C eu só posso usar algo que eu já tenha visto. E aonde está o printf? O printf ele está aqui, ó. Então eu sou obrigado a colocar essa linha para usar o printf. Agora eu vou compilar o meu programa. Pronto, sem erro. E se eu parar meu programa nesse ponto aqui, ó, vou só executar ele. Olha a mensagem. Estou aprendendo a programar em C. Que emoção. Então, para que eu consiga imprimir alguma coisa, eu preciso usar o printf e preciso, para usar o printf, incluir essa linha aqui, ó, include stdio.h. E aí no slide tem uma sintaxe aqui embaixo que mostra como fazer isso aqui no Linux. Então eu deixo uma máquina virtual do Linux aqui aberta e aí eu vou tentar fazer essa coisa aqui, apesar que parece que o sistema travou. Não, travou não. Beleza, ótimo. Então eu vou fazer aquele mesmo programinha ali. Aula C.C. Esse editor aqui não é para quem está começando não. Tá? Eu só quero mostrar para vocês no Linux essa coisa sendo executada. Então, se chegou até aqui é porque correu tudo bem. E vou colocar o meu printf aqui. Estou aprendendo a programar em C. Que emoção. Tá? A mesma coisa do outro ali. Só para que eu faça os comandos do slide e mostre para vocês o porquê daquilo dali. Então, o meu programa está aqui. Tá? O meu
meu código, vou mostrar o conteúdo dele, que é exatamente o que eu acabei de digitar para vocês. E aí aqui no slide está falando o seguinte, olha, como executar. GCC, aí tem aqui arq1, arq2, não sei o que, -o, arquivo de saída. O que que essa linha está fazendo? O GCC, ele é o compilador de C. Então ele vai pegar o seu código em C e vai compilar para sua máquina alvo, que no caso é essa daqui que eu estou executando. Então ele vai pegar o seu código em C e transformar num executável capaz de ser executado pelo sistema operacional que eu estou rodando no momento. No caso aqui, ó, o Visual Studio já faz isso automaticamente para mim, para rodar aqui no Windows. No Linux, o que eu vou fazer aqui? Ó? GCC, nome do arquivo. O meu arquivo chama aula c.c. -o, esse O é de output, tá? É a saída, é o nome do arquivo onde eu vou colocar a minha saída. E aí, no caso aqui, ó, ele sugeriu colocar arquivo.exe. Não tem necessidade de ser .exe no Linux, tá? Mas vou colocar para ficar igualzinho aqui, ó. Arquivo.exe. Eu esqueci de alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Ah, faltou ponto e vírgula, desculpa. Faltou ponto e vírgula ali, ó. Pronto, agora compilou. Tá? Então, se eu der uma olhada aqui na minha pasta, existe um arquivo chamado arquivo.exe, que foi o nome que eu especifiquei. E para executar ele, /arquivo.exe. Estou aprendendo a programar em C, que emoção. Mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Só que aqui feito no Windows utilizando o Visual Studio e aqui feito no Linux direto no terminal. Vai ter aula no Linux? Não, não vou dar aula no Linux. A menos que haja alguma necessidade especial, todas as minhas aulas vão ser no Windows. Eu só estou mostrando isso aqui porque no slide tem esse exemplo, e se você já tentar fazer isso aqui no Windows, já vai dar errado de cara. Então, você já vai começar a passar raiva. E eu não gosto disso. Então, eu estou mostrando para vocês no Linux. Agora, e se eu quiser usar o GCC no Windows? Se eu quiser usar o GCC no Windows, aí eu tenho que baixar uma distribuição do GCC para o Windows, tá? Que ela está no MingW. Vamos abrir aqui o navegador. Você baixa, tá? E instala, que aí você vai ter o GCC disponível no Windows também. Mas eu vou utilizar o tempo inteiro o Visual Studio. Esse é o objetivo que vocês utilizem uma ferramenta de desenvolvimento adequado, tipo essa daqui. Então vamos lá. Então esse é nosso primeiro programinha, que imprime alguma mensagem. Como eu falei, esse printf é como se fosse o imprime. Então qualquer coisa que eu colocar aqui dentro é o que ele vai imprimir. Então, se eu chegar aqui e escrever minha primeira aula, ele vai imprimir minha primeira aula. Aqui, ó, minha primeira aula. Tá bom? Vamos lá. Funções, que eu só comentei e agora tem aqui um slide sobre funções. Geralmente uma operação bem mais complicada do que aquela que pode ser realizada por uma única instrução. Uma única instrução é o quê? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, copiar um byte, coisas desse tipo. Então, quando a coisa é um pouquinho mais complicada que uma instrução, em geral, esse conjunto de instruções estão agrupados esse conjunto de instruções está agrupado numa função, tá? Que aí cada vez que eu chamo ela, ela executa aquelas funções.
Então, uma função pode ser pré-estabelecida pelo próprio compilador ou criada pelo programador. Então, por exemplo, o printf que eu usei não fui eu que fiz. Já está disponível para mim pelo compilador. Quando eu faço uma, aí é claro que não está pré-estabelecido, eu que fiz. E após ser criada, uma função pode ser encarada como um comando. Então, como alguém já fez o printf, eu posso encarar o printf como comando de printf. Se eu tiver uma outra função, eu posso encarar como se fosse um comando de chamar aquela função, tá bom? E uma função pode referenciar outras funções já criadas pelo programador, ou mesmo pelo sistema operacional, pelo compilador aqui, né? Disponibilizado pelo compilador aqui. Então, essa função main é minha, fui eu que fiz, porém ela chama uma função que não fui eu que fiz. Então a ideia é que uma função vai chamando a outra, que vai chamando a outra, e por aí vai. Bom, e como é que funciona a chamada de função? O básico. Todas as vezes que eu chamo uma função, é como se eu fosse para algum lugar, então vamos imaginar que o meu printf está aqui, ó. Faz de conta que isso aqui, a tela do meu computador é a minha memória. E o printf está aqui, ó. Printf. Então o printf está aqui, em algum lugar da minha memória. Essa tela inteira aqui é a minha memória, tá? Quando chegou aqui, eu chamei essa função, então ele saiu do main, veio para cá, executou o printf e ele volta imediatamente depois da chamada dela. Então ele volta aqui, ó. Tá? Depois da chamada do printf. Então é como se ele estivesse voltando aqui na linha 10. Bom? Porque ele foi chamado na linha 9, foi para lá, fez o que tinha que fazer, voltou para cá. E vamos lá. Funções. O propósito de uma função deve ser bem definido. Toda função tem um nome. Esse nome é utilizado para acionar ou chamar a função. Então, aqui no caso, para eu chamar a função printf, eu uso o nome da função, printf. E o nome da função é seguido de parênteses. O parênteses é que indica que eu estou chamando uma função. Então, quando eu coloco um nome, abre parênteses e depois eu fecho, significa que eu estou chamando aquela função. E o que está entre os parênteses são os parâmetros da função. Na verdade, isso aqui é o argumento que está sendo passado para os parâmetros da função. Tá? Então, uma função ela pode conter nenhum, um ou vários argumentos, vários parâmetros, dependendo de quem estabeleceu. No caso, essa daqui do printf, ele tem vários parâmetros. Tranquilo? E um parâmetro é sempre separado do outro por vírgula. Então, quando eu vou chamar alguma coisa e tem dois parâmetros, eu tenho uma vírgula. Ah, se tem três, duas vírgulas. Ah, se tem quatro, três vírgulas. Tá? Por aí vai. E vamos lá. Eu falei com vocês que em C eu só posso utilizar algo que eu já tenha visto. Então, como muitas coisas já estão pré-disponibilizadas pelo compilador, significa que na hora de compilar, eu preciso já ter visto aquela coisa. E aonde que essas coisas estão? Elas estão nesses arquivos de cabeçalho aqui. Mais para frente nós vamos entender direitinho o que são esses arquivos de cabeçalho. Mas nesse momento aqui, na nossa primeira aula, imagine um arquivo de cabeçalho como um arquivo que ele mostra para o seu programa funções. E por que ele mostra? Porque em C eu só posso usar algo que eu já tenha visto. Então os arquivos de cabeçalho mais comuns, tá? Existem inúmeros, tá? Mas os mais comuns eles são stdio. O stdio ele é responsável por entrada e saída, std é de standard, tá? IO é de input and output, tá? Então, entrada e saída padrão. Tá nesse arquivo aqui.
Esse stdlib, o std é da mesma coisa, tá? De standard. E esse lib aqui, ele é responsável pelo gerenciamento de memória. Então, coisas associadas com memória estão dentro dessa lib aqui. Coisas associadas com matemática estão dentro desse math aqui. E coisas associadas com string está dentro desse string aqui. E existem vários outros, como eu falei, tá? Mas aqui é o nosso ponto de partida. Então, por que que o meu primeiro programa não tinha stdio? Que ele era assim, ó. Ele não tinha stdio porque eu não usava printf. A partir do momento que eu uso o printf, eu sou obrigado a colocar o stdio, tá? Para que eu consiga usar algo que eu já tenha visto. Então, continuando aqui, ó. Os nossos arquivos de cabeçalho armazenam um dado de um determinado tipo que pode ser recuperado através do nome. Então, quando eu crio alguma coisa e depois vou utilizar ele, eu, em geral, coloco no arquivo de cabeçalho para que eu consiga depois chamar, simplesmente incluindo aquele arquivo de cabeçalho. Tá? Coisas que estão aqui também nos arquivos de cabeçalho. Endereço de memória destinado a armazenar informações durante a execução do programa. Isso aqui é Tem mais informações além disso aqui, eu não vou explicar nesse exato momento não, tá? Mas também serve para isso aqui. Só que isso aqui está um pouco mais elaborado do que devia estar nesse primeiro momento aqui na nossa primeira aula, tá bom? E o seguinte, qual que é a nomenclatura das coisas dos arquivos de cabeçalho? A mesma dos algoritmos, tá? Então ele deve iniciar com letra, lembrando lá que a gente podia usar letras, números e underscore. Tá? Então aqui é a mesma coisa, eu vou usar letra, número e underscore. A diferença aqui é que eu sou obrigado a começar com letra ou com underscore. Significa que eu não posso começar com 9, por exemplo. Começar com 7. Tem que começar com letra ou underscore. Não pode ter caracteres especiais, não pode ser palavra reservada, tá? E contém essencialmente caracteres alfanuméricos. O que é alfanumérico? Letra e número. Tá? Então, para quem já viu a outra aula lá e sabe que a gente vai utilizar letras, números e underscore, aqui é a mesma coisa. Tá? Então, é a mesma regrinha. Só que aqui tem que começar com letra ou underscore. Tá? E olha só. Já tem até um comparativo aqui. Eu ia voltar aqui no slide. Mas aqui já tem um comparativo legal. Tipos disponíveis. A gente viu aqui, ó, que nós tínhamos o tipo inteiro, real, string, lógico e caractere. Aqui nós não temos os mesmos tipos. O tipo inteiro, em C, ele é como se fosse o int aqui. A diferença é que aqui eu consigo escrever qualquer número inteiro. Aqui não, aqui existe um limite. Eu não vou falar desse limite nesse momento, tem uma aula específica para isso, mas é um limite grande. Tá? Eu consigo escrever números grandes. Se eu quiser escrever 10, 1 milhão, eu consigo. Bom? Real. Então, o real aqui em C, ele vai aparecer nos tipos float ou double. A diferença de float ou double é a precisão do número. Vamos dizer, a faixa de número que eu consigo representar. Float é menor que double. Bom? Mas é como se fossem os números reais que a gente viu no algoritmo. O caractere é o char aqui, então eu não vou escrever caractere, eu vou escrever char. O lógico não existe, e a string é um vetor de caractere terminado em barra zero. Tem uma aula só para isso aqui, ó. Vou até frisar aqui, na verdade vou até riscar por enquanto. Porque a gente não sabe nem o que é vetor ainda para falar que string é um vetor de caractere terminado em barra zero. Nós vamos ter aula específica disso aqui mais para frente. Então vamos lá. Por padrão, números sem sufixo e sem ponto são do tipo inteiro. Então, 1, 15, 33, 1985 são todos inteiros. Se eu escrever um número muito grande,
aí ele já não é inteiro mais, aí ele é long int. E se eu escrever um maior ainda, aí ele já vira long int. Acho que não tem mais do que isso aqui não, tá? Não tô lembrado se tem long int. Acho que não. Acho que é isso aqui, tá? Mas de qualquer forma já é um número bem grande. E por padrão, quando eu coloco o número com ponto, ele é do tipo double. Então, se eu escrever 0.3 é double. Se eu escrever 1.0 é double. Se eu escrever 1.18 é double. Se eu escrever 19.85 é double. Tá? Então, sem sufixo, sufixo é quando eu coloco uma letra no final, tá? Sem sufixo, quando não tem ponto, ele segue essa regra. E quando tem ponto, ele é double. Ok? Constante. Eu já comentei de constante. Já no nosso primeiro exemplo, já tinha uma constante lá, que isso é importantíssimo, e tem um slide falando de constante. Então, o que é constante? Valores que não mudam no decorrer da execução do programa. Tá? E a declaração é feita por jogo da velha, tralha, se você quiser chamar isso aqui, define. Então, quando você coloca hashtag define, você vai criar ali uma constante naquele momento. Bom? Então aqui eu criei uma constante chamada π com o valor associado a ela 3.14. E o que vai acontecer no seu código? O que vai acontecer é que o pré-processador que ele passa antes de compilar, ele vai substituir todas as ocorrências do nome pelo número. Então, o que acontece? Não tem diferença de desempenho. Por quê? Para você é legível a palavra sucesso. Mas na hora que o seu programa for compilado, a primeira coisa que ele vai fazer é trocar os nomes pelo número. Então, ele vai trocar o sucesso por zero. Então é a mesma coisa de você escrever zero. Só que isso aqui não tem significado nenhum e isso aqui tem significado. Tem significado que o seu programa está retornando com sucesso. Tá? Então você vai utilizar constantes sempre que existir um significado associado ao nome. Tá? Você não coloca a constante literal, que é o número propriamente dito, o valor. Tá? Você associa o valor a um nome. E aí, eu coloquei de vermelho aqui, ó. É claro que podemos utilizar variáveis ao invés de constante. Isso é óbvio, tá bom? Porém, a variável ela ocupa mais memória. Você não precisa preocupar com isso, é só uma informação que eu estou dando aqui. Não é necessário fazer isso para qualquer constante. Faça apenas para constantes que tenham um significado bem definido associado, tipo sucesso. Então você vai estar escrevendo uma fórmula lá, e na fórmula está lá 2 vezes x mais 4. Não é para criar uma constante chamada 2 e colocar no lugar do 2. Não é para fazer isso. Tá? A fórmula tem número, você põe o número lá na fórmula. Agora, se tem um valor associado a um significado associado a um determinado número, aí é interessante que você crie uma constante, tá? Tipo o caso do sucesso aqui. E aí, vamos lá. A gente viu também que a atribuição em algoritmo é feito com igual. Em C é a mesma coisa, tá? Também é feito com igual. O que o igual vai fazer? Ele vai pegar o que está do lado direito e guardar no lado esquerdo. Então aqui ele vai pegar o 5 e guardar no A. Aqui ele vai pegar o valor de A e guardar no B. Aqui ele vai pegar o valor de A, somar com o valor de B, subtrair do valor de C. Depois que ele fizer isso tudo, ele guarda no D. Tá? Então, primeiro ele resolve o lado direito inteiro antes de escrever no lado esquerdo. Aqui é a mesma coisa. Ele vai pegar o valor do A, dividir por 2. Lembrando que isso aqui é uma divisão inteira, tá? Então, se o A tem 5, por exemplo, 5 dividido por 2 é 2, não é 2,5, tá bom? Então, ele pega o valor de A, divide por 2 e multiplica por 3. E em C, nós temos alguns facilitadores. Como? É muito comum a gente pegar uma variável qualquer e fazer essa variável com alguma operação e um valor
você pode simplesmente fazer o nome da variável, a operação, o sinal de atribuição e o valor. Tá? Ele tem exatamente o mesmo significado. Fazer isso aqui ou fazer isso aqui é igualzinho. Então, quando eu coloco A++, é equivalente a fazer A igual a A mais 1. Quando eu faço A menos menos, esses dois aqui são especiais, é equivalente a eu fazer A é igual a A menos 1. Quando eu faço A mais igual a 3, é equivalente a eu fazer A é igual a A mais 3. E por aí vai, tá? Então eu posso fazer com subtração, divisão, multiplicação. Tranquilo? E conversão de tipo? O que acontece? Em C, existe algumas conversões automáticas de um tipo para o outro. Essas conversões automáticas, elas costumam acontecer com tipos numéricos, tá? Que é o exemplo que está aqui nesse slide. Quando o tipo não é numérico, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas com tipos numéricos, ele costuma fazer a conversão implícita para a gente. Então, o que vai acontecer? Quando eu chego aqui e falo que o A é igual a 4.5, só que o 4.5 é double, e o A é inteiro, ele vai converter isso aqui para inteiro. Só que ele vai avisar. Quer ver? Ó? Aqui, ó. Conversão de double para inteiro. Possível perda de informação. Por quê? Provavelmente eu estou perdendo alguma coisa. No caso aqui, eu estou perdendo o ponto 5. Né? Porque quando eu jogo o 4.5 para o A, que é inteiro, só vai o 4. Ah, então ele está me avisando aqui, ó. Olha, cara, dá uma olhada que na sua linha 10, aqui, ó, na sua linha 10, tem essa conversão. Então ele vai deixar você fazer, mas ele está te avisando. Tá? Porque você pode estar fazendo coisa errada. Não significa que você está, mas ele está te avisando. Ok? 4. Conversão de int para double. Por quê? O B é float, tá bom? O B é float, aqui, ó. O A é inteiro, porém o 2.0 é double. E nós vimos que real inteiro dividido por real dá real. No caso aqui, ó, inteiro dividido por double dá double. Então o resultado de A por 2.0 é double. Porém o meu B é float. Então ele vai fazer uma conversão do A para double, tá? Para poder fazer essa continha aqui. E depois, para gravar no B, ele vai converter para float. Então vamos colocar aqui, ó, para vocês verem. Tá? Vamos lá, linha 12. Conversão de double para float. Possível perda de informação. Por quê? O double tem mais precisão do que o float. Então, não é tudo que está num double que você consegue guardar no float. Significa que esse valor aqui ele não consegue? Não, não significa. Provavelmente ele consegue, mas a obrigação dele é te avisar. Tá? Então, toda vez que ele começa a fazer uma conversão implícita, que há possível perda de informação, ele te avisa. Fala, olha, dá uma olhada. Então, quando você estiver criando os seus programas, dê uma olhada nesses warnings aqui, ó, tá? Nos avisos, porque eles podem te levar a achar erros que você só vai trombar com ele lá no futuro. Que você vacilou, não estava prestando atenção, escolheu os tipos errados, fez uns testes meia boca, e aí só na hora que o negócio começa a ser usado lá na frente é que vai dar pau. Por quê? Você escolheu os tipos e fez as conversões erradas. Tá? Então, muita atenção com isso. Outro aqui, ó.
1 sobre 2 mais b. Conversão de float para int. Aonde é que está a conversão do float? É o b aqui, ó. 1 dividido por 2, isso aqui é 0. Porque 1 é inteiro e 2 é inteiro. Então, inteiro dividido por inteiro é inteiro. Tá? E 1 dividido por 2 é 0. E aí ele vai converter esse b aqui, que é float, no c, que é inteiro. Tá bom? E aqui no d, o b é float, isso daqui é double, double mais float é double, e d, como é float, é conversão de float de double para float, tá bom? Então é isso. E quando a conversão ela não é implícita? Quando a conversão não é implícita, significa que você está forçando a conversão. Quando você força a conversão, você coloca isso entre parênteses. A gente chama isso de cast. Cast é a conversão de tipo. Então você está falando para o compilador, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Essa é a maneira que tem de você avisar o compilador, olha, filhão, esquenta não que eu sei o que eu estou fazendo, tá bom? Então aqui, ó, ele está convertendo de double para int. Se você não coloca esse cast aqui, vai gerar um warning. Que ele está falando, olha, você está convertendo de double para inteiro, possível perda de informação. Mas na hora que você coloca o int, você fala, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Bom? Então, o cast ele é a conversão explícita de um tipo no outro. Então, o que ele está fazendo aqui, ó, nessa linha 6? Ele está convertendo o num1, que é inteiro, em float, para depois fazer a divisão por 2. Então, aqui, ó, é como se ele estivesse fazendo real dividido por inteiro, que é uma outra solução semelhante a multiplicar por 1.0 que eu tinha feito nos outros slides, tá? Não lembro se na aula 2 ou na aula 3, ou na aula 1, realmente não lembro em qual aula que foi, mas a ideia é essa daqui, tá? Porque se eu fizer num1 dividido por num2, é inteiro sobre inteiro. E se eu quiser que o resultado seja real, então um dos dois precisa ser real. No caso aqui, eu estou fazendo essa conversão, tá bom? E vamos lá, antes de passar para o próximo slide, vou dar uma pausa aqui, rapidinho, para poder falar algumas coisas. O que acontece? Como eu falei, essa aula aqui é muito densa, tá? Eu acho que já tem mais de 1 hora que eu estou gravando e estou no slide 14 ainda. É muita informação, tá? Só que isso daqui é o básico que você tem que saber para você começar a fazer alguma coisa. Então não adianta eu passar menos que isso daqui, porque senão você não consegue fazer nada de útil. Tá? Não consegue imprimir nenhuma mensagem, não consegue fazer conta, as suas contas começam a dar valores esquisitos, você vai começar a receber avisos e você não sabe o que aquilo significa. Tá bom? Então, eu estou gastando mais tempo aqui nesses primeiros slides, mas é para você entender exatamente o que é que está acontecendo. Para que você comece já com o pé direito e consiga fazer algo sabendo o que você está fazendo. Então você sabe o porquê daquelas coisas, tá? Então é por isso que eu estou fazendo assim bem pausadamente, explicando passo a passo aqui. Agora vamos lá. E para eu poder imprimir alguma coisa? Acontece que a impressão ela é simplesmente uma forma de mostrar na tela o número, tá? Algo que está gravado lá na memória. Então vamos supor que aqui está a minha memória e tem uns bytes lá na memória. Tá? 0, 1, 1, 0, 0, 1, sabe? Tá lá na memória. Bom, tem esse valor lá. O que acontece? O significado desse valor não é o programa que sabe.
sou eu que sei, porque eu que fiz o programa e ensinei para ele o significado associado. Então, não é porque tem esses números aqui dessa forma que ele sabe o que significa, não. É você que tem que associar algo com ele. Então, quando eu vou imprimir algo para o usuário, eu tenho que falar como que eu quero tratar aqueles dados. E o printf, você escreve printf, mas você tem que colocar uns símbolos especiais para dizer como ele vai tratar o valor a ser impresso, tá bom? E aí o seguinte, quando eu coloco esse marcador %C, eu estou falando que eu quero que o meu dado seja interpretado como um caractere. Tá? Quando eu coloco %D ou %I, eu estou falando, olha, eu quero que o meu número ele seja tratado, o meu dado ele seja tratado como se fosse um número. Tá? Quero que seja impresso como se fosse um número. Quando eu coloco %E, eu quero que imprima utilizando notação científica. E quando eu coloco %S, eu quero que imprima como se fosse uma cadeia de caractere, como se fosse uma string. Então eu estou basicamente ensinando para o printf como que eu quero mostrar os dados, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso primeirão lá, né? Então printf, estou aprendendo a programar em C. Aqui eu não estou colocando nenhuma informação. Porém aqui eu quero imprimir esse valor 10 aqui no meio desse texto. Ó. Tá? Então eu quero que o texto a ser impresso seja valor recebido foi 10. Eu quero que seja esse texto aqui. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que falar para ele imprimir o meu número como se fosse um número. Aqui é o que está escrito aqui. Ó. Imprimir como se fosse um tipo inteiro. Então se eu chegar aqui e fazer printf, meu número é... Vou tirar isso aqui por enquanto. Ele vai imprimir, meu número é 8. Meu número é 8. Aí vira e fala assim, mas qual que é a necessidade de eu fazer isso, sendo que o número 8 já está aqui e eu já posso escrever ele aqui. Ó. Quando você tem o número, tudo bem. Mas e se ele tiver uma variável? Então aqui, ó, int meu número. Então, ele precisa tratar o valor que está dentro dessa variável como se fosse um número. Então eu não posso chegar aqui e escrever no lugar aqui, ó, meu número, porque senão ele vai imprimir o texto meu número. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele imprima nesse lugar aqui o valor dessa variável. Então eu vou colocar aqui, ó, meu número é esse que é meu número da sorte, por exemplo. Tá? Então ele vai imprimir meu número é 8, que é o meu número da sorte. Meu número é 8, que é meu número da sorte. Tá bom? E assim eu posso fazer com caractere também. Aqui, ó. Minha letra é %C, sei lá. E aí eu quero imprimir o caractere L. Então ele vai imprimir minha letra é L. Minha letra é L. Tá? E aí, ó, vamos supor que eu queira imprimir um texto agora, que é uma string. Meu texto grande será impresso aqui. Tá? String é sempre entre aspas duplas. Então o que ele vai pegar? Ele vai pegar esse texto grande e colocar no lugar desse %S aqui. Ó.
meu texto grande será impresso aqui. Texto grande, tá bom? Voltar aqui para o slide. Então é isso daqui que está mostrando nesse slide e nesse aqui. Outros exemplos aqui mostrando o caractere A, mostrando números de ponto flutuante, né, que são o equivalente ao real, tá? Então aqui ele vai imprimir o x como se fosse inteiro e depois vai imprimir o 1.10 como se fosse um número de ponto flutuante, tá? Ele nem está escrito aqui, mas o %f para imprimir em ponto flutuante, que é com ponto e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. E aí qual que é a ordem, tá, gente? A ordem é o seguinte, para cada porcento que ele encontra, ele lê o que está aqui na frente, tá bom? Então, encontrou o primeiro, vem aqui, pega o valor e joga aqui. Trombou no segundo? Vem aqui, pega o valor e joga aqui. E se tivesse um terceiro? Ele viria aqui, pegaria o valor e jogaria aqui, tá bom? E aí o seguinte, para quem prestou atenção, viu que está tudo sendo impresso um depois do outro, mesmo eu dando 3 comandos diferentes. Isso é porque, para eu poder quebrar uma linha, para eu passar para a linha de baixo, eu tenho que colocar /n. Bom, aqui, ó, /n, /n. Agora já fica bonitinho. Então, esses que tem barra, eles servem para você formatar, tá? Ele é caracteres especiais. Então, /n, próxima linha, /t, tabulação, /b, volta, /f, próxima página, isso aqui é mais para impressora, né? Não faz muito sentido na tela, /a para fazer um bip, barra aspas dupla para poder colocar o aspas dupla, porque senão ele acha que é string, /barra para imprimir a barra, tá? Porque senão ele acha que pode ser algum desses aqui para trás, e %, para imprimir o %, porque se você colocar 1% só, ele espera que tenha alguma coisa na frente, né? Um D, um I, um F, um C, um S, um qualquer coisa do tipo, igual tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, igual tá aqui, bom? Fixando as casas decimais. Eu falei que o %f, ele serve para imprimir em ponto flutuante. Mas e se você quiser especificar o número de casas decimais? Aí você coloca entre o % e o f quantas casas. Então aqui, ó, com uma casa decimal, aqui com 2 casas decimais, aqui com 3 casas decimais, aqui em notação científica, tá bom? Isso daqui, à medida que vocês forem programando, isso aqui vocês vão gravando com... Assim, vão gravando, né? Porque você vai executar o negócio, aquilo dali vai fazer parte do seu dia a dia e vai ficar na sua cabeça. Eu sou obrigado a saber isso aqui de cor? Claro que não, olha só. Mas eu sou obrigado a saber pesquisar. Então, um site que eu gosto demais é o CPP Reference e o C++, tá? Nós vamos dar uma olhada nos dois aqui. Então, quando eu preciso saber de alguma função, eu em geral escrevo C e o nome da função, tipo isso aqui, ó, cprintf. Vai aparecer diversos sites, tá? Quais são os sites que eu mais gosto de consultar? O C++, então ele te explica sobre a função, como que você usa os parâmetros, as suas opções e por aí vai. E o CPP Reference, vamos achar ele aqui. Nem apareceu aqui. Vamos procurar outro aqui. Vamos ver se ele aparece. Aqui, ó. CPP Reference. Tá? Tá aqui, ó. Então eu gosto muito desses dois sites. Não significa que você não possa olhar em outros, tá? Mas provavelmente
se eu estiver gravando alguma aula, você vai me ver utilizar esses dois sites. Tá? Eu gosto muito dos dois. Então é importante que você saiba pesquisar, tá? Não tem que ter tudo na cabeça, não. Todas essas funções, não. Você vai colocar na cabeça aquilo que você está usando o tempo todo. Mas aquilo que você usa de vez em quando, você só tem que saber pesquisar. Alinhar a saída, tá? Para a gente começar a imprimir as coisas. Quando eu coloco o número, eu falo quanto de espaço que eu quero que ele gaste. Então, quando eu não escrevo nada, ele vai colocar gastando o mínimo de espaço possível. Então, para imprimir 3, gasta 1 espaço. Para imprimir 30, gasta 2 espaços. Para imprimir 100, gasta 3 espaços. Tá? Agora, se eu colocar %10D, ele sempre vai gastar 10 espaços. Ah, e se o número passar de 10 espaços? Aí ele gasta mais que 10, né? O que eu coloco é o mínimo que eu quero que ele gaste de espaço. Então, se eu colocar %3D, significa que eu quero que o meu número seja exibido gastando, no mínimo, 3 de espaço. Alguns exercícios resolvidos aqui. Ó. Fazer um programa que imprime o seu nome. Então, printf meu nome. Por que eu coloco o include stdio? Eu coloco o include stdio porque eu estou usando o printf. Por que eu dou return sucesso? Porque o meu programa terminou como esperado, então eu associei o sucesso ao valor 0, tá? Ou o valor 0 ao nome sucesso. Modificar o programa anterior para imprimir na primeira linha o seu nome, na segunda a sua idade e na terceira a altura. Então aqui, ó, modificando. Aqui eu vou colocar o nome, quebra a linha, idade, quebra a linha, altura. Terceiro, imprimir o valor 2.34678 com 1, 2, 3 e 5 casas decimais. Então o valor é o mesmo, só vai mudar a precisão. Aqui, ó, o mesmo valor impresso com 1, 2, 3 e 5 casas decimais. Então isso aqui é uma boa coisa para vocês testarem, tá? Você vai fazer 3 programas. Não é copiar isso daqui, colocar aqui os 3 que não vai dar certo, não. Só pode ter um main, tá? Que é o ponto de entrada do seu programa. Então faz esse aqui e testa. Faz esse aqui e testa. Faz esse aqui e testa. Leitura de dados. Seguinte. Assim como eu tenho o printf, que é equivalente ao meu imprime, eu tenho o meu scanf, que é o equivalente ao leia. Tá? Então, quando eu chamo scanf, é como se eu estivesse chamando leia. E o que o scanf vai fazer? Ele vai ler o dado que o usuário digitou e vai jogar na variável. Só que é o seguinte, o scanf ele sempre precisa do endereço da variável. E nós vamos ver mais para frente, mas para a gente começar a usar, infelizmente a gente tem que fazer um pouquinho de coisa sem saber todos os detalhes. Mas é o seguinte, para o scanf funcionar, eu preciso do endereço da variável. E a gente obtém o endereço da variável usando esse símbolo aqui, ó, é comercial, tá bom? Então, para eu saber o endereço da variável, eu uso é comercial e o nome da variável. Quando eu estava fazendo em algoritmo, eu simplesmente escrevia assim, ó, leia e colocava o nome da variável aqui, por exemplo, idade. Para eu poder fazer em C, eu tenho que fazer scanf %d, vou falar daqui a pouco, e tenho que fazer é comercial idade. O que isso aqui está falando? Está falando para ele ler um inteiro. Então os parâmetros aqui eles são os mesmos do printf. Então você já entendeu os do printf, você já entendeu os do scanf, que são os mesmos. E aqui, quando ele lê um número, onde ele vai jogar? Ele vai jogar no endereço dessa variável. Ele vai jogar lá naquela variável, então ele precisa saber do endereço dela. Então eu uso é comercial idade, tá bom? Exemplo. Digite um valor, isso aqui eu já falei nas outras aulas. Se você usar o leia,
e não passar a instrução, ele vai ficar parado lá, esperando o cara digitar alguma coisa, mas ele não sabe o que que é. Então, sempre antes de um scanf, é interessante você passar a instrução para o usuário, para ele saber o que que ele está fazendo. E aqui o que que ele está fazendo? Ele está esperando ler um número que vai ser jogado na variável num e depois vai ser impresso aqui. Importante, se você estiver utilizando o Visual Studio 2015 para frente, ele não vai deixar você usar o scanf de cara, tá? Porque essa função é uma função garantidamente, tá? Garantidamente com problemas de segurança. Então, ele não deixa você usar ela de cara. E aí você precisa colocar esse seguinte parâmetro aqui, ó, CRT Security No Warning. Não sei se está no singular ou no plural, tá? CRT ou CTR, eu vou mostrar aqui. Security No Warning. Porque senão ele não deixa você usar essa função. CRT Security No Warning. CRT Security No Warnings, no plural. Security No Warnings. Desse jeito, tá bom? É o seguinte, eu acho que tem um vídeo meu em algum lugar do meu canal explicando sobre isso aqui. Eu não tenho certeza. De qualquer forma, se você não achar esse vídeo, que eu também não sei aonde é que ele está de cor assim, você pode chegar aqui no meu Git e baixar esse projeto aqui, tá bom? Esse projeto já está todo configurado, bonitinho, com essa opção aqui. Então é só usar o projeto. Eu realmente, agora que eu estou gravando a aula aqui, eu não lembro aonde que está esse vídeo, mas eu tenho quase certeza que esse vídeo está lá em algum lugar do canal, tá? Falando sobre isso aqui, como que coloca essa opção. O que mais? Vamos lá, continuando aqui. Porque se você não colocar isso aqui, você não consegue usar o scanf, tá? Aqui no Linux você vai conseguir, mas aqui no Visual Studio não vai não. Outro exemplo, lê dois valores, então ele vai ler o N1 e o N2, vai somar os dois e depois imprimir o resultado da soma. Isso aqui é um exemplo também para você testar, você tentar fazer. Então você vai ver que ele vai mostrar essa mensagem e vai ficar parado. Vai ficar parado por quê? Porque ele está esperando o primeiro número. Aí você vai digitar o primeiro número, vai dar Enter. Na hora que você der Enter, ele vai ficar parado aqui, ó, esperando o segundo número. Aí você vai digitar o segundo número, vai dar Enter, aí sim ele vai fazer o resultado. Então cada scanf aqui é como se fosse um layer. Ele fica paradinho esperando você digitar e dar Enter. Tranquilo? Leia a temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida em Fahrenheit. A fórmula é essa daqui, ó. 9 vezes a temperatura em Celsius mais 160 dividido por 5. Então a fórmula está aqui. Isso aqui é o algoritmo. Aqui, ó. Digite uma temperatura em Celsius. Leia. Aí você lê o C. E aí depois ele faz 9 vezes C mais 160 dividido por 5. E aí mostra. Isso é em algoritmo. E como que eu faria isso em C? Exatamente a mesma coisa. Olha, eu preciso declarar as variáveis C e F como float, já que eu não tenho real. Poderia ser double também, tá? Sem problema nenhum. A instrução com printf equivalente ao imprime, o scanf lendo um número real, um número de ponto flutuante, e guardando na variável C, que é equivalente ao meu lay aqui. Depois ele vai fazer 9 vezes C, mais 160 dividido por 5, mostrar aqui. Aqui eu concatenava com esse mais, e aqui eu coloco o porcento, para ele pegar o valor do C e jogar aqui, depois ele vai pegar o valor do F e jogar aqui. Bom? Outro exemplo,
calcular o volume de uma lata de óleo cilíndrica, tá? Como é que ele faz isso daí? Raio da base vezes altura. Então, se é o raio da base vezes altura, eu preciso ler duas informações, o raio e a altura. Depois eu faço 3,14, que é π, tá? Que não, poderia criar uma constante chamada π? Poderia, mas não é necessário aqui não. Tá? Então, 3,14 vezes o raio, vezes a altura. Tá? É o raio ao quadrado. Aqui tá... Isso, é o raio ao quadrado. É o raio ao quadrado vezes a altura. Então, 3,14 vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E dá aqui o volume. E aí, o que eu vou fazer aqui embaixo? Declarar as variáveis R para o raio, H para a altura e V de volume. Eu leio o raio e a altura. Observe que aqui, ó, eu fiz duas leituras. Aqui eu fiz uma leitura de uma vez. Então eu vou colocar um número, dar espaço e colocar o outro número e depois dar Enter. Ele não vai ler um, dar Enter e depois ler o outro, não. Tá bom? Ele vai fazer os dois de uma vez. Isso aqui é uma outra coisa para vocês também já testarem nesse momento, tá? Para você aprender que você pode ler mais de uma informação de uma vez. Não precisa ser comandos de leitura diferente. E aí depois ele faz a conta e mostra aqui. Ok? Lê os valores de comprimento, largura e altura de uma caixa e imprimir o volume. O volume de uma caixa, que no caso é um retângulo, não, esqueci agora. Como é que é? Não é um cubo. Ah, sei lá, esqueci agora o nome do negócio, porque não é caixa, né? A forma geométrica tem outro nome agora que eu esqueci. Realmente eu esqueci, passou despercebido aqui, sabe? Esqueci esse nome agora. Mas vamos lá, independente do nome. Para eu poder calcular o volume da caixa, eu leio comprimento, largura e altura. E aí faço comprimento vezes largura vezes altura. E imprimo o volume. Tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, aqui, ó. Só que eu vou ler as três informações de uma vez. Então eu vou colocar o valor do comprimento dá espaço, o valor da largura dá espaço, o valor da altura dá espaço. Fazer a continha e imprimir o resultado. Agora eu fiquei com o nome da forma geométrica na cabeça. Não lembro o que é, não. E o seguinte, eu comentei também em alguma aula que toda vez que você faz um programinha, ele vai ganhando a sua carinha, sabe? É como se a gente tivesse uma assinatura. Por mais que você siga um estilo, que a gente vai seguir um estilo, o seu programa ele ganha a sua cara, tá? Então, quando você bate um olho num código, você vê e fala assim, não, esse código quem fez fui eu. Porque você já conhece, é como se fosse a sua assinatura, sua digital ali. Mas não é para você ter qualquer digital, vamos dizer assim. Ela tem que ter pelo menos um mínimo de organização. E aí nós vamos seguir esse mínimo de organização aqui, ó. Primeiro, o estilo vai depender de uma série de fatores, né? Então vamos lá. Se você for estudante, o estilo vai facilitar que seu professor entenda seu código. E não é para você proteger o seu código por obscuridade. Então vira e fala assim, eu vou fazer ele da maneira mais confusa possível, que o professor não vai entender, e aí ele vai me dar total. Na verdade, isso pode ser um tiro que vai sair pela culatra. Você faz o negócio todo avacalhado, ele bate o olho, não entende nada e te dá zero. Tá? Então a ideia é que você faça algo entendível. Tá? E se você já trabalha, você tem que adotar o estilo da empresa. Independente de adotar o estilo da empresa ou que o professor está pedindo, o seu código vai ganhar a sua cara. Tá? Isso eu afirmo para vocês. Não importa se você está trabalhando para alguém ou não, o seu código ele ganha a sua assinatura com o passar do tempo. Você vai olhar para ele e vai falar assim, esse código fui eu que fiz. Quando eu bato um olho num código que foi eu que fiz, eu sei que foi eu que fiz. Ele tem a minha cara, tá?
E qual é a razão para a gente adotar um estilo de programação? Serão vários programas e vários programadores, então a ideia é que o seu código fique, né, entendível, a pessoa consegue bater o olho e saber o que seu programa vai fazer, tá? O que ele está fazendo. E outra coisa mais importante, ele aumenta o tempo de vida ou a validade do seu programa. Eu já comentei isso em alguma aula, que é o seguinte: a ideia é que vocês sejam programadores para a vida toda, né? Vocês estão fazendo um curso aqui de desenvolvimento, a ideia é que vocês se tornem programadores. E aí o que vai acontecer? À medida que você for programando, você vai programar melhor e melhor a cada dia. E aí, se num dado momento você receber uma tarefa, e aí você lembrar que você já fez aquela tarefa em algum momento, voltar no seu código e não conseguir entender o seu código, o que vai acontecer? Você vai fazer de novo. Porque você já sabe programar melhor. Tá? Então, é mais fácil você fazer de novo do que você tentar entender tudo aquilo que você fez lá para trás, principalmente porque estava mal feito. Agora, quando você faz bem feito, bem explicado, com comentários, com nomes significativos, com constantes e tudo, o que acontece? Quando você volta no seu código, só de bater o olho nele, você já sabe o que ele está fazendo. Então, você não vai fazer outro. Você vai pegar aquele código que você já fez. Então, você aumenta o tempo de vida dele, a validade. Tá? E nós queremos fazer códigos com o máximo possível de validade. Tá? É claro que num dado momento da sua vida, você já vai estar programando tão bem que na hora que você olhar para aquela coisa que você fez lá no início, você vai falar assim, nossa, mas como eu evoluí? Aí talvez você vai fazer outro, principalmente se tiver fatores de desempenho ou coisas associadas. Aí você vai falar assim, não, hoje eu consigo fazer melhor, então você vai lá e faz de novo. Mas se for uma coisa que não tem essa necessidade, que você pode usar algo que você já fez, você vai lá e pega. Tá? Mas o seu programa precisa estar bem feito. E eu quero que vocês já façam desde o início programas bem feitos. Não tem necessidade de começar fazendo mal, começar fazendo errado, para depois melhorar. Você já pode começar na direção certa. E é isso daqui que eu vou tentar fazer com vocês, tá bom? E o seguinte, olha isso aqui, ó. Eu quero que isso aqui incomode vocês. Tá? Eu quero que isso aqui incomode. Eu quero que você olhe para isso aqui, ó, e fique triste ou até zangado. Sei lá, não sei se isso aqui é zangado. Faz de conta que é zangado. Entendeu? Quando você olha para isso aqui, você fala, gente, mas que marmotagem é essa daqui? Que coisa mais avacalhada. Agora, na hora que você bate o olho nesse aqui de baixo, você fala, nossa, esse negócio aqui tá bonito, hein? Primeiro, olha só o sucesso aqui no final. Esse zero aqui, você vai trombar com isso aqui na internet adoidado. Tá errado? Não tá errado. É feio? Pra caramba. Pra caramba. Isso aqui é horroroso. Então, coloque um significado para os seus números, tá? Se ele tiver significado, vai lá e cria uma constante para ele. No caso aqui, o 20 não tem significado nenhum, né? A igual a 20, não precisa criar. Outra coisa, cada comando numa linha, identado é importantíssimo. Se uma coisa está dentro da outra, ela tem que estar mais à direita de outra, do bloco que contém ela. Aqui, ó. Todo bloco de comando deve estar identado. Isso daqui é o que eu mais vou pegar no pé de vocês. Se você começar a me entregar código assim, eu vou começar a achar ruim. Vou começar a ficar com essa cara aqui, ó. Então, primeira coisa, você pode até esquecer da constante, mas de identar o código, não. Identar o código é obrigatório. Tem linguagem que a identação faz parte da sintaxe. Se você programar em Python, por exemplo, é obrigatório identar. Faz parte, não é opcional. Então, se você não identar, seu programa está errado. Então, para vocês terem ideia da importância que é identação. Então, isso aqui tem que ter. E olha só, se a gente bater o olho e ver, olha que programa bonito.
Não isso aqui, ó, que coisa horrorosa. Tá? Então, é mirar nisso aqui, ó. Isso aqui deve ser... Deixa eu tentar fazer um desenho aqui, ó. Isso aqui deve ser o seu alvo, né? Seu objetivo. Impressionante também como tá feio esse alvo. Mas qualquer coisa dentro dos meus padrões de desenho. Tá? Então é isso aqui, ó. Documentação. Um programa bem feito não é apenas um conjunto de instruções. Um programa bem feito, ele envolve a documentação também. Então, quando eu mostro para vocês os meus códigos com barra, barra, tipo isso aqui, ó, colocando os comentários, isso aqui é documentação. Eu estou documentando meu código para que a pessoa ela não tenha necessidade de ficar lendo comando por comando para saber o que é que está acontecendo. Tá? Então, comentário faz parte. Ok? E está escrito aqui de comentário, né, que comentário faz parte aqui da documentação, é porque a documentação é uma coisa mais completa, né? Pode ter mais coisas, mas coisa que faz parte da documentação é comentário, tá? E aqui, ó, regra geral, sempre comentar trechos do programa que não são óbvios. E não precisa comentar coisa que é óbvia, né? Por exemplo, printf. Aí eu chego aqui e coloco imprime a mensagem. Entendeu? É óbvio isso aqui. Agora, se todo esse conjunto aqui fizer sentido, junto, não apenas esse aqui, aí eu coloco a informação aqui, ó. Imprime uma mensagem de boas-vindas ao usuário. Boas-vindas, tem isso aqui, né? Boas-vindas ao usuário. Pronto, que aí ele já sabe que todo esse trecho aqui, não apenas a linha de baixo, mas todo esse bloquinho aqui, corresponde a uma mensagem de boas-vindas. Ok? E é isso. Isso daqui, exercício para vocês fazerem, exercício bastante simples, mas além de fazer todos os exemplos dos slides para que você comece a programar, comece a fazer coisas, entender o processo de compilação, né, que é pegar o código que você escreveu em linguagem C, compilar, transformar no executável e executar, para você ficar familiarizado com isso daqui, você ainda vai fazer esses 5 exercíciozinhos aqui do final e ter a oportunidade de agora sim testar e ver se o que você fez está certo. Então, construir um algoritmo para ler 5 valores inteiros, calcular e imprimir a soma dos valores. Bem tranquilo. Um algoritmo para ler 6 valores reais. Calcular e imprimir a média aritmética. Muito parecido com o de cima. Bom, a diferença tá no porcento que você vai usar. Que o porcento para valor inteiro é diferente do porcento para valor real. Fazer um algoritmo para gerar e imprimir o resultado do número H. Então, como que calcula o H? Já está aqui, ó. 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais... Só que isso aqui não é inteiro. Porque senão isso aqui dá 0, 0, 0, 0. E aí no final das contas o H é 1. Isso daqui é a expressão matemática. Aí você vai escrever ela no computador. Então, isso daqui tem que ter um resultado real. Aqui em linguagem vai ser float ou double. Calcular o número que será dado, o aumento que será dado a um funcionário, obtendo as seguintes informações. Então você vai ler o salário do cara e a porcentagem de aumento e vai mostrar o novo salário. Então se o cara ganha 1.000 e vai receber 10% de aumento, você vai imprimir 1.100. Tranquilo? E por fim, a nota final de um aluno é dada pela média ponderada da nota das provas. Sabendo que o professor deu 3 provas com os pesos 4, 3 e 3, você calcula a nota do cara. Então, média ponderada, né? Você vai ter aqui a nota da prova A vezes 4, que é o peso dela, mais a nota da prova B
vezes 3, que é o peso dela, mais a nota da prova C, vezes o peso dela, isso tudo dividido pela soma dos pesos. Tranquilo? Então é isso daí que vocês têm que fazer. Bom divertimento e espero que essa aula seja bem aproveitada, tá? É uma aula que foi longa, mas que ela é importantíssima para você já começar a fazer alguma coisa útil, vamos dizer assim. As próximas aulas, aula 5 e aula 6, elas são muito rápidas, porque elas simplesmente um mapeamento na aula 2 e na aula 3, que é a estrutura de estruturas condicionais e estruturas de repetição. Então elas são muito rápidas. Mas essa aula 4 aqui, ela realmente foi longa e fazer essas coisas funcionarem vai ser mais longo ainda, tá? Porque você vai ter que pausar o vídeo, tentar fazer na sua casa, mas eu espero que vocês façam. Tranquilo? E tendo dúvidas, estou à disposição. Até mais, gente.